pessoal, saudações OnLuz. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto OnLuz, onde a gente tem palestras, orientações terapêuticas, orientações astrológicas, orientações da homeopatia integrativa, minuto terapêutico, meditações e todos esses conteúdos que são produzidos justamente são elaborados por mim, Margarete Ananda, e por Mari Mariá, para proporcionar para todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho, para todas as pessoas que fazem acompanhamento personalizado, acompanhamento terapêutico personalizado com a gente, para contribuir, para auxiliar na expansão da sua consciência, para trazer mais consciência também para todas as situações que cada uma das pessoas vai vivenciando no seu dia a dia, certo, gente? E nós também temos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, conhecer a nossa história, conhecer a nossa trajetória de vida, minha, Margarete Ananda e da Mari Mariá também, os nossos trabalhos terapêuticos que nós desenvolvemos com base em todas as experiências que nós tivemos, os conhecimentos que nós fomos buscando. Você pode dar uma olhadinha também no nosso site www.institutoonluz.com.br para poder interagir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais e saber como nós podemos ajudar a cada uma das pessoas que se sintoniza com o nosso trabalho a trazer as curas, as orientações, a trazer as liberações energéticas, emocionais e espirituais com base nas técnicas terapêuticas que nós atuamos, certo, gente? Então, deixo aqui o convite para que você também possa conhecer um pouquinho mais o Instituto OnLuz através do nosso site, para que você descubra ainda mais como nós podemos te ajudar a solucionar aquela situação que você vem enfrentando e ela vem se repetindo há muito tempo e você já buscou de muitas formas para poder solucionar e nenhuma delas foi eficaz, ou contribuiu para um determinado momento, mas logo depois acabou retornando um pouquinho mais intensa, essas situações mais desafiadoras que a gente acaba apresentando. Então, as técnicas terapêuticas desenvolvidas e aplicadas pelo Instituto OnLuz podem contribuir ainda mais na solução dessa situação desafiadora que você vem apresentando. E uma das técnicas terapêuticas trazidas por nós é justamente a homeopatia integrativa. E no vídeo de hoje eu vou apontar para vocês as causas, das perturbações e distúrbios mentais e espirituais que cada um de nós apresenta em variados níveis de intensidade, uns um pouco menos, outros um pouco mais, mas todos nós, um certo período da nossa vida, temos a tendência de apresentar estas perturbações, estas desordens, estes distúrbios mentais, emocionais e espirituais que a gente acaba desenvolvendo através do nosso sistema nervoso, ligado principalmente aos chakras frontal e coronário, que são esses dois chakras aqui, gente? O frontal e o coronário, que fica aqui bem no topinho da nossa cabeça. E então a homeopatia integrativa, ela justamente faz, a técnica que eu utilizo, Margarete Ananda, eu utilizo não somente a questão física, toda a questão ali trazida pela questão da alopatia, todo o sistema nervoso como um todo, mas eu faço a ligação principalmente com o sistema espiritual, o nível dos chakras, certo, gente? Para que a gente possa ter um olhar mais abrangente, um olhar mais holístico para cada situação apresentada para cada uma das pessoas que trazem as suas debilidades, as suas deficiências, as suas patologias. Então, a homeopatia integrativa, não somente no sistema nervoso, mas todos os demais sistemas que eu já apresentei aqui para vocês nos vídeos anteriores, busca fazer essa ligação, fazer essa conexão não somente de ordem física, certo? Mas principalmente a questão holística, que é olhar para o ser humano como um todo. Tudo aquilo que a gente vem armazenando, de situações que a gente viveu
desde o ventre materno e tudo que a gente foi acumulando ao longo da nossa vida, na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, mas que também a gente carrega da ancestralidade, que a gente carrega das nossas memórias de vidas passadas e que todo esse acúmulo de informações fazem com que a gente seja, digamos assim, a gente carrega, então, a gente transborda cada uma dessas informações, cada uma dessas situações que foram acontecendo ao longo da nossa vida e num determinado momento de tanto a gente acumular essas informações negativas, a gente acaba desenvolvendo as patologias no corpo físico em qualquer um dos sistemas. Não somente no sistema nervoso, que é o tema da nossa orientação terapêutica com a homeopatia integrativa hoje, mas em todos os demais sistemas do nosso organismo, da qual, gente, eu acabei trazendo em outras palestras, em outras orientações terapêuticas que estão aqui no canal do YouTube. É só vocês buscarem ali por orientação terapêutica da homeopatia integrativa que vocês vão encontrar todas essas informações e a ligação dos sistemas com os nossos chakras, as patologias que são desenvolvidas e tudo, e como a homeopatia integrativa, então, ela pode contribuir para que você busque o equilíbrio e busque a cura daquela patologia que está se apresentando para você naquele momento e que você já vem fazendo um tratamento alopático, você já vem fazendo um acompanhamento médico e quer contribuir ou quer complementar, melhor dizendo, com a homeopatia, que vai trazer mais benefícios para o desenvolvimento e para a cura daquilo que você está apresentando no presente momento, então, certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui essas informações, então, da homeopatia integrativa, como ela pode contribuir, mas antes eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o sistema nervoso, certo, gente? Sobre o ponto de vista alopático, sobre o que a gente conhece, que a medicina tradicional, então, ela vem trazendo de informações com base em todos os conhecimentos científicos, os estudos científicos que eles foram trazendo ao longo de muito tempo para chegar então a essas conclusões de como o sistema nervoso acaba funcionando, acaba agindo para o melhor desenvolvimento de todos nós, certo, gente? Então, sob o ponto de vista da medicina tradicional, né, da medicina humana, o sistema nervoso, ele é o centro do comando central do corpo humano. Então, ele vai receber e avaliar estímulos de dentro e de fora do corpo e dar as diretrizes para os tecidos, para os órgãos, em resposta a estes estímulos. Ou seja, ele vai receber a informação, vai captar essa informação, vai ali minuciar cada uma delas e vai distribuir para o nosso corpo tudo aquilo que a gente vem recebendo de informações, tá, gente? Tudo aquilo que a gente vem recebendo de estímulos. E aí ele vai fazer com que o nosso corpo reaja àquela situação que está acontecendo, tá? E o nosso sistema nervoso, então, ele consiste no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado, então, pelo cérebro e pela medula espinhal e que recebem as informações de todas as partes do corpo, de todos os órgãos, seja na pele, né, gente, seja através dos olhos, dos ouvidos, do cheiro, né, do olfato aqui do nosso nariz, seja por intermédio interno também dos nossos órgãos que estão ali em funcionamento 24 horas por dia, seja pela ingestão de alimentos, de água, qualquer situação que entre no nosso corpo, seja a nível interno, seja a nível externo, através da nossa pele, através, né, como eu falei anteriormente, o nosso sistema nervoso ele vai receber aquelas informações e essas informações, então, elas vão chegar através de impulsos elétricos que vão ser transmitidos ao longo de uma rede de nervos que é através do sistema nervoso periférico que se ramifica fora do sistema nervoso central, ou seja,
O sistema nervoso é formado, o sistema nervoso central é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, que fica dentro da nossa coluna vertebral, tá, gente? E ele se ramifica, então, através dos nervos que estão espalhados por todo o nosso corpo, que forma, então, o sistema nervoso periférico, que vai levar aquela informação que o nosso cérebro decodificou, essa é a palavrinha que eu estava querendo encontrar antes, que decodificou aquelas informações e transmitiu através dos nervos, através do sistema nervoso periférico, para que cada uma daquelas informações, aquelas instruções possam chegar aos órgãos internos, aos músculos, às glândulas, aos tecidos, por todo o corpo, através do sistema nervoso periférico. Então, esse é um resumo, gente, de como age as informações que são recebidas e retransmitidas pelo nosso sistema nervoso. Então, o nosso cérebro, ele comanda praticamente tudo na nossa vida, tá? Ele dá os comandos de como agir, de como não agir, do que fazer, do que não fazer, do que sentir, do que não sentir, porque ele é um comando geral de todas as funções do nosso organismo, certo, gente? Em resumo, é isso, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um desenho, né, de como é o nosso sistema nervoso. Então, aqui nós temos o nosso cérebro, tá? E a nossa medula espinhal, né, que fica exatamente dentro da nossa coluna vertebral. E o sistema nervoso, que forma então, né, gente, o nosso sistema nervoso central, que tá aqui em vermelhinho, né? E em azulzinho aqui, né, está o nosso sistema nervoso periférico, que vocês podem perceber que ele está espalhado por todo o nosso corpo, né? Ele vem para os braços, para as mãos, para as pernas, para a pontinha do dedão do pé, né? Ele interage com todos os órgãos, ele interage aqui, né, com o sistema nervoso, com o sistema cardiorrespiratório, sistema digestório, sistema tegumentar também, né, que é a questão da pele, reage também com o sistema endócrino, com o sistema geniturinário e assim por diante, tá, gente? Então, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, eles são o comando geral do nosso organismo, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma figurinha que demonstra mais ou menos como age, como é formado, em que local, então, o nosso sistema nervoso, ele traz os comandos para que o nosso organismo funcione de uma forma ampla, de uma forma organizada, de uma forma estruturada, para que nós tenhamos uma saúde completamente equilibrada. Mas a gente sabe que isso não acontece para a grande maioria das pessoas, porque num determinado momento da nossa vida, alguma disfunção a gente vai apresentar. Seja uma disfunção por hábitos que a gente vai adquirindo, seja uma disfunção por uma questão de ordem hereditária, uma questão de ordem genética, uma questão de ordem em que a gente foi acumulando diversas situações também, né, congênita, tá? Lembrei a palavrinha, e que a gente foi acumulando todas essas informações e num determinado momento da nossa vida, alguma deficiência a gente vai apresentar, tá? Em qualquer um dos sistemas. Seja no sistema nervoso, seja no sistema endócrino, sistema linfático, cardíaco, respiratório, digestório, reprodutor, geniturinário e assim por diante, tá, gente? Então, o nosso sistema nervoso, ele vai coordenar exatamente tudo o que a gente precisa para que o nosso organismo tenha um funcionamento mais adequado possível, ok? Pois bem, continuando aqui, gente. Em termos de função, as partes do sistema nervoso que controlam os músculos envolvidos nas ações voluntárias são conhecidos como sistema nervoso somático. Então, o sistema nervoso somático, então, eles são nervos envolvidos com o controle inconsciente das funções corporais,
como a digestão, as secreções glandulares, a regulação da temperatura, que são parte do sistema nervoso autônomo, ou seja, ele vai contribuir para que cada órgão tenha a sua devida função, que cumpra, né, a sua devida função, para que tudo seja devidamente regulado, tudo seja devidamente condicionado para que o organismo, para que cada órgão trabalhe de uma forma adequada. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo ele vai contribuir para que cada órgão tenha a sua função cumprida, certo, gente? É como a gente recebe ali uma tarefa no trabalho. Né? A gente tem aquela determinada tarefa para cumprir, a gente vai lá e cumpre da melhor forma que a gente pode, né? Com muita eficiência, com muita proatividade, com muita satisfação, para que o resultado seja o melhor possível, tá? E os nossos órgãos, eles agem da mesma forma, fazendo então com que tudo funcione na mais perfeita ordem, ok? Pois bem, continuando aqui. Então, o nervo, né, mais um pouquinho de informações aqui, né, gente, bem resumidamente, sobre o ponto de vista da medicina tradicional, do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, tá? Então, o nervo ele é constituído por série de células nervosas ou neurônios, que são as unidades básicas do sistema nervoso. Então, alguns nervos, eles carregam instruções do cérebro ou da medula espinhal, faltou aqui a palavrinha, gente, para os músculos, glândulas e outros tecidos ao longo do corpo. Então, outros nervos, eles carregam informações ao cérebro de receptores sensoriais, órgãos sensoriais, tais como os olhos, ouvidos e órgãos internos. Então, todo esse sistema aqui, gente, ele trabalha de uma forma ordenada para que recebam informações e repassem essas informações para que ocorra, então, o perfeito funcionamento do organismo, certo? Então, o sistema nervoso central, como já comentado anteriormente, ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, com a responsabilidade de construir pensamentos, armazenar a memória, receber e gerar sensações em resposta a cada um dos estímulos externos ou internos que a gente vai recebendo. E já o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e terminações nervosas que se espalham pelo corpo para transmitir os estímulos enviados pelo sistema nervoso central. Então, sistema nervoso central recebe, sistema nervoso periférico repassa todas as informações e estímulos que são armazenados, captados pelo sistema nervoso central, decodificada aquelas informações para que o sistema nervoso periférico possa transmitir e levar para cada um dos órgãos, tecidos e assim por diante, tudo que forma o nosso corpo físico, ok? E aí nós temos aqui, gente, de uma forma bem resumida também, algumas doenças do sistema nervoso, que grande maioria das pessoas já tiveram contato com alguma dessas patologias. Ou a própria pessoa já teve, ou algum familiar, algum conhecido, ou algum amigo, alguém já passou ou está passando por algum tipo destas patologias, certo, gente? Que são as mais conhecidas, tá? O mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, aneurisma e acidente vascular cerebral, tumores do cérebro e da coluna, trombose venosa cerebral, depressão, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, mais conhecido como ELA, distonia, enxaqueca, cefaleia, adenoma da glândula pituitária, mononeuropatia, polineuropatia, síndrome de Guillain-Barré, meningite, encefalite, neurocisticercose, epilepsia, entre tantas outras doenças que o sistema nervoso, tanto central como periférico, eles acabam sendo desenvolvidos por nós
por conta de muitas situações que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, tá? As origens, as causas, sob um ponto de vista alopático, mas também sob um ponto de vista holístico, metafísico e cósmico, ok? Mas é daqui a pouquinho que eu vou trazer essas informações para vocês. Então, aqui estão algumas das patologias que são apresentadas no sistema nervoso central e periférico. Certo, gente? Dando continuidade, porque hoje a gente vai falar sobre 2 chakras, tá? E eu vou trazer para vocês, então, algumas informações sobre o ponto de vista holístico, metafísico e cósmico do chakra frontal, que é o chakra, gente, que fica localizado bem aqui, né? Na nossa testa. Fica localizado bem nesse pontinho aqui, que muitas pessoas acabam conhecendo ele como terceiro olho, tá? Então, esse chakra, o chakra frontal, gente, que o nome já diz, né? Ele fica na fronte. Então, ele fica localizado justamente num dos pontos mais importantes do nosso organismo, do nosso corpo, tá? Porque ele está relacionado justamente com a função neurológica. Ele vai contribuir e muito com o nosso cérebro para todas as funções do sistema nervoso central que precisa ser desenvolvido, ok? Então ele atua na integração dos 2 hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então ele vai unificar cada uma das informações que são armazenadas nesse hemisfério, os hemisférios que controlam a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade motora, a nossa capacidade intelectual. Ele vai unificar todas essas capacidades que o nosso cérebro tem para poder fazer com que ocorra a manifestação de todas essas capacidades de uma forma plenamente equilibrada, ok? Então ele também está ligado, né, com a glândula hipófise, que é responsável pelo controle de todo o sistema endócrino do organismo, ou seja, a glândula hipófise ela é a glândula responsável pela geração de grande parte dos hormônios que nós precisamos para manter o nosso corpo em equilíbrio, tá? Então, se existe algum tipo de deficiência na glândula hipófise que está ligada ao sistema endócrino, que eu falei no vídeo anterior, tá? A gente falei sobre o sistema endócrino, linfático e endócrino, linfático. Fugiu o outro sistema, gente, mas tudo bem, daqui a pouquinho eu lembro, tá? Então, esses sistemas, eles estão ligados à glândula hipófise, tá? Fazendo com que ocorra a produção hormonal e o equilíbrio de todos os hormônios do nosso corpo também, tá? Então, assim, né, situações verificadas em outras glândulas podem muitas vezes terem a sua origem em uma repercussão secundária de uma desarmonia deste chakra e nesta glândula. Ou seja, gente, o chakra frontal, ele é um dos principais chakras do nosso corpo. Todos são importantes, sem sombra de dúvidas, tá? Mas o chakra frontal, ele é um dos chakras mais importantes justamente por regular tudo o que existe no nosso organismo, tá? Então, como ele está ligado plenamente ao sistema nervoso central, ele vai fazer com que todo o resto todo o resto não, né, gente? Todos os demais chakras sejam interligados a ele para que todas as demais funções do organismo, todas as demais funções de cada um dos chakras funcione de uma forma plenamente equilibrada, tá? Fazendo com que os nossos órgãos que venham a apresentar algum tipo de deficiência, algum tipo de patologia, certo? Busquem observar mais atentamente o funcionamento da frequência deste chakra, tá? Então, ele vai coordenar tudo na nossa vida. Se existe algum tipo de disfunção em alguns dos nossos órgãos, possivelmente, além da disfunção daquele chakra, tá? Responsável por aquela patologia, vamos pegar aqui o exemplo, o chakra
o chakra umbilical, né, responsável pelo sistema reprodutor, e que também está ligado ao sistema endócrino, que está ligado ao chakra frontal. Então, e cada um deles apresentando então ali uma patologia no sistema reprodutor ligado ao chakra umbilical, indica que possivelmente a gente pode ter alguma disfunção no chakra frontal, levando à deficiência para aquele órgão. Tá? Principalmente o útero na questão das mulheres ou a questão da próstata na questão dos homens, certo, gente? Então, no campo psíquico, o chakra frontal rege o pensamento, o aspecto intelectual propriamente dito, a capacidade cognitiva do indivíduo, razão pela qual ele tende a se desenvolver com a evolução intelectual da pessoa. Olha que informação importante, tá, gente? Então, o chakra frontal, ele vai fazer com que a pessoa consiga se desenvolver intelectualmente. Então, muitas daquelas pessoas que não conseguem estudar, não conseguem ter uma boa memória, não conseguem ter uma capacidade cognitiva, não conseguem ter um pensamento mais equilibrado, né? Pessoas que têm disfunções de pensamentos muito acelerados, pensamentos muito negativos, elas têm uma disfunção neste chakra, tá? E eu vou explicar mais à frente a razão de cada uma dessas disfunções, certo? E o chakra frontal, ele, digamos assim, ele não nasce já expandido na pessoa, não, tá? Conforme ela for buscando o seu desenvolvimento intelectual, a sua inteligência emocional, conforme a pessoa for se desenvolvendo, estudando, se aprimorando, se capacitando, o chakra frontal ele vai expandindo. E se a pessoa não busca fazer absolutamente nada disso, ou fica, digamos assim, muito tempo, vamos pegar o que acontece hoje em dia, né? As pessoas ficam muito tempo ligadas às redes sociais, né, vendo muita porcaria, ficam muito tempo, principalmente as crianças, né, os jovens, os adolescentes e até mesmo alguns adultos que a gente tem conhecimento, ficam muito na frente da tela da televisão jogando videogame, PlayStation e sabe-se lá Deus quantos jogos por aí existem ainda, né? Como eu não sou muito ligada a essas questões, então eu não sei dizer a evolução da questão de jogos, tá? Mas os jogos, eles vão fazer com que o chakra frontal vá se atrofiando, tá? Porque existem muitas linguagens subliminares que são colocadas nesses jogos, instigando as pessoas, principalmente a atos violentos, tá? A agressividade, há muitas situações assim que vai transformando a psique daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, para que ele se torne cada vez mais violento, mais agressivo e mais, desculpem a palavra, gente, mais emburrecidos, tá? Seja pelos jogos, seja pela quantidade de tempo que a pessoa passa na internet vendo um monte de coisas aí que muitas vezes vai justamente emburrecer as pessoas, e o que a gente vê de não fico tanto tempo na rede social também, né? A gente faz o trabalho que precisa fazer e caio fora. Mas existem muitos materiais que são, digamos assim, inapropriados para qualquer nível de pessoa, tá? Então são muito pobres intelectualmente falando, tá? Só vão trazer distrações para as pessoas, enquanto que o chakra frontal delas aqui vai diminuindo e, consequentemente, o chakra coronário, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês também. Então, cada uma dessas situações, né, que a gente vai buscando em não expandir o chakra frontal e fica muito
tempo na tela, né? Seja de celular, tablet, computador, televisão, enfim, vai atrofiando o chakra frontal e não tem a capacidade de desenvolvimento intelectual nas pessoas. Então, esse é um dos grandes motivos que estão fazendo com que as pessoas estejam não conseguindo se desenvolver intelectualmente, ok? Então, o chakra frontal, ele é o centro da mente abstrata e também da vontade ou função diretora da psique humana, tá? Então, ele justamente vai fazer com que a gente desenvolva a nossa psique de uma forma mais esplêndida, tá? Naquilo que nós realmente precisamos desenvolver aqui, ok? Dando continuidade, gente. Ao nível metapsíquico, por sua vez, o chakra frontal ele é responsável pelo desenvolvimento do fenômeno da clarividência. Então, aquelas pessoas que têm a capacidade, que têm o dom de enxergar coisas inanimadas, tá? Sejam espíritos, sejam almas, sejam qualquer outra situação que não tenha ânimo, entre aspas, né? Que não tenha vida, entre aspas, que não são visíveis aos olhos humanos comuns, tá? Então, todos nós temos essa capacidade de clarividência. Apenas algumas pessoas acabaram desenvolvendo um pouco mais essa capacidade, esse dom, tá? Por muitas vidas terem feito um trabalho de cura a nível físico e principalmente a nível espiritual, porque somente pessoas com uma capacidade espiritual mais trabalhada, mais desenvolvida, é que tem o seu chakra frontal, a sua clarividência mais expandida também, ok? Então, essa é a razão, justamente pelo chakra frontal aqui, né, gente? Pelo chakra frontal aqui, ele ter essa capacidade do fenômeno da clarividência, ela é denominada, então, de terceiro olho, como eu comentei com vocês anteriormente, ok? Então, isso explica o motivo porque alguns místicos, eles costumam raspar as sobrancelhas ou colocar cristais aqui para que ocorra o desenvolvimento e a abertura do terceiro olho, tá? Então, como é que eu posso dizer para vocês? São algumas técnicas que as pessoas acabam usando, algumas situações que as pessoas acabam justamente usando, fugiu a palavrinha agora, gente, para que elas possam desenvolver alguns mitos muitas vezes, né? Seguem ali alguma informação porque fulano usou, porque Beltrano usou, porque isso desenvolve a mediunidade, isso desenvolve a clarividência, isso desenvolve, né? E a pessoa foi seguindo, tá? Então, alguns místicos acabam usando essa situação justamente para que ocorra o desenvolvimento deste chakra. Mas esse chakra, gente, ele só vai ser desenvolvido com sabedoria divina, como está aqui embaixo, né? Quando existe um trabalho de grande purificação espiritual, fazendo com que a glândula pineal e pituitária se desenvolvam com o comando do eu interno da pessoa, e não por meios artificiais ou forçando seu desenvolvimento por meio de técnicas muito duvidosas e organizadas por forças nefastas deste planeta que usam para inserir hologramas ou falsas informações. Então aqui existem muitas pessoas que usam dessas técnicas, né, gente, para o desenvolvimento do chakra frontal, para a abertura do terceiro olho, para a expansão da consciência, e que isso não vai acontecer, tá? Por quê? Porque são técnicas, são instrumentos, são meios que as pessoas estão utilizando e que eles já perderam a sua validade, tá? Já perderam a sua eficiência há muito tempo, tá? Então essas técnicas, inclusive por ingestão de alguns chás alucinógenos, que eu não vou falar o nomezinho aqui, mas vocês já devem estar captando essa informação, né, gente? Então esses chás alucinógenos que as pessoas utilizam para uso
ou melhor, para a expansão da consciência e para a abertura do terceiro olho, ele já diz o nome, né? Alucinógeno. Então ele vai muito mais inserir hologramas, inserir falsas informações, colocar a pessoa em risco espiritual, principalmente, do que realmente expandir a visão, expandir o terceiro olho, abrir o terceiro olho, trazer a clarividência ou expandir a mediunidade, porque isso não acontece, tá? Então é um trabalho de intensa purificação que a pessoa precisa fazer ao longo de muitas vidas para que ela consiga chegar naquilo que o eu interno dela precisa. Então a clarividência, ela é um dom que todo mundo tem, todos nós temos, mas ela só vai ser desenvolvida por aqueles que precisam desenvolvê-la para um trabalho espiritual aqui. Então, nem todas as pessoas elas vão ter essa capacidade, vão ter esse dom desenvolvido aqui. E não adianta buscar nada de técnica para poder colocar, né, para poder expandir, para poder abrir, para poder fazer com que esse dom seja, esse fenômeno, né, seja vivenciado pela pessoa, porque se o eu interno dela não recebeu aquela missão para ter essa clarividência ou qualquer outro dom mediúnico, não importa o esforço que a pessoa faça, a busca que ela faça, os cursos que ela faça, se não está programado pelo eu interno dela, isso não vai acontecer, tá? Então muitas pessoas estão insistindo em ir por esse caminho, não tendo aquele dom espiritual, não tendo aquela vocação para desenvolver esse tipo de situação. Tá, gente? Isso serve para qualquer outro tipo de dom, tá? Então, o que a gente está percebendo é que muitas pessoas, elas querem insistir em fazer um caminho, em trabalhar com diversas questões espirituais, energéticas, vibracionais, que não possuem o dom. E aí elas estão estragando a vida das pessoas. Mas a gente percebe também que existem algumas pessoas, principalmente famosas por aí, que elas estão instigando a prática da espiritualidade, de questões energéticas, de questões vibracionais, fazendo imersões, cursos e assim por diante, de finais de semana, e já instigando a pessoa a trabalhar. Fiz um cursinho agora, sábado e domingo, na segunda-feira já está trabalhando, né? Antes de fazer o curso já está falando lá que vai estar trabalhando com essa técnica, sem ter o dom, tá? Então isso está muito perigoso, né? Então muitas pessoas elas estão realmente sendo levadas, sendo enganadas, sendo manipuladas por estas forças nefastas que estão espalhadas pelo planeta, tá? E fazendo com que muitos, então, acabam caindo em armadilhas e sendo usados para outras situações, que vocês podem acompanhar aqui nos vídeos, principalmente que a Mari Maria acaba trazendo para cada um de nós, né, gente? Com cada uma dessas informações, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado para o desenvolvimento aqui do chakra frontal, tá? Então, leva muito tempo para que a pessoa ela possa desenvolver, não é da noite para o dia, não é numa projeção astral, não é numa imersão, não é tomando um chá alucinógeno que isso vai acontecer, tá? Então, exige muito esforço, muita dedicação, muito estudo e uma conexão, um comando do eu interno da pessoa para que ela exerça esse dom, certo? Pois bem, dando continuidade aqui, gente. Agora falando sobre o chakra coronário, tá? O nosso chakra coronário já diz, né? É a nossa coroa, fica bem aqui no topinho da nossa cabeça, tá, gente? Ele tá ligado à glândula pineal, que traz o importante, que é muito importante no equilíbrio psicofisiológico do corpo humano, mas cuja atividade completa ainda constitui um mistério para a ciência, e ele efetua justamente a ligação com aquilo que os estudiosos denominam de eu superior,
o núcleo consciencial subjacente à forma transitória da personalidade ou do ego. O que isso quer dizer, Margarete? Pois bem, o chakra coronário, gente, ele é um chakra que coordena toda a nossa questão psicofisiológica, ou seja, a questão psíquica do nosso corpo, da nossa mente, os funcionamentos, então, como eu falei anteriormente, né, o sistema nervoso central, para que receba todos os comandos, então ele vai trabalhar muito em conjunto com o chakra frontal, tá? Trabalhando em todos os comandos, recebendo a informação e transmitindo aquelas informações para a fisiologia do nosso corpo, para que o nosso corpo, então, ele haja da forma mais perfeita e absoluta possível, tá? E como ele é um chakra que muitas vezes algumas pessoas elas conseguem ter ele um pouco mais desenvolvido, ele vai trazer essa conexão mais intensa com o nosso eu superior, para que a gente busque viver uma vida na matéria, sem querer estar na matéria, sem querer ter os excessos da matéria, sem querer fazer com que a matéria seja a única único objetivo de vida. Então, quando as pessoas elas possuem o chakra coronário em processo de desenvolvimento, elas vão começar a não querer mais ter uma evolução na matéria, mas uma evolução espiritual para o equilíbrio da vida material. Ok? Então a personalidade da pessoa ela vai começar a mudar e o ego inferior que domina grande parte da humanidade, porque a gente percebe que é uma luta constante pelo poder, conquistas materiais e títulos e tudo mais que foi afastando as pessoas de Deus. E aí a pessoa que está focada no desenvolvimento do seu chakra, da sua espiritualidade, melhor dizendo, vai fazer com que o seu ego superior comece a trabalhar e fazer essa conexão com o divino de uma forma mais ampla, ok? Então, psiquicamente, este centro de força se relaciona com a espiritualidade, a atitude geral do homem para com a vida, a sua ligação com o sagrado e com a intuição superior, certo? Então a gente vai não querer mais ter aquela vida normal que todo mundo leva, né? A comprar, adquirir, ter poder e tudo mais que é supérfluo aos olhos da espiritualidade de luz, tá, gente? Então, a pessoa que realmente vai ter o chakra coronário em desenvolvimento, porque ninguém tem o chakra, nenhum dos chakras plenamente desenvolvidos aqui, principalmente as pessoas que estão muito ligadas à questão de ordem material, né? Elas vão buscar o sentido da vida, explicações do porquê que nós estamos aqui, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão de alma, né? Ela vai querer buscar essa ligação com o sagrado, com o divino, de uma forma mais ampla, sem se deixar levar pelas facilidades que muitos por aí acabam colocando, sem se conectar a nenhum tipo de religião, sem se conectar a gurus, a profetas, a nada disso. Ela vai buscar seguir a sua intuição superior, fazendo a conexão com o seu eu interno e se permitindo deixar guiar pela espiritualidade de luz sem depender de guru, de mestre, de nada disso, tá, gente? Já no tocante ao aspecto parapsicológico, ele está articulado com as chamadas experiências luminosas, nas quais a sensação de individualidade se amortece, crescendo a compreensão da unidade profunda com o cosmo universal. Então aqui, basicamente, a gente vai ter aquelas experiências de contato com seres espirituais iluminados, com frequências espirituais provenientes de outros universos. Não estou falando aqui, gente, de experiência
com extraterrestres, porque extraterrestre, na grande maioria das vezes, aqueles que se apresentam para as pessoas, elas são negativadas. E o vídeo da semana passada que a Mari Mariá conversou com vocês sobre os extraterrestres, ela trouxe algumas informações, vocês podem acompanhar também, tá? Então, aquelas experiências não são experiências luminosas, tá? Aqui eu estou falando de seres espirituais de elevada energia, tá? Como Jesus, como Maria e os seus nomes espirituais, Samana, Maindra, Taikuma e assim por diante, tá? Então são esses os seres, Antuak também, né? Que é o nome espiritual de José, pai de Jesus, Saint Germain, né? Então são essas as experiências luminosas, tá, gente? Então, aquela sensação de individualidade, ou seja, eu estou buscando aquilo que eu quero, aquilo que o meu ego inferior determina, eu estou focando apenas na minha evolução, isso vai acabar, porque aí a gente vai crescer essa compreensão de que nós somos uma unidade profunda com o cosmos universal. Então a gente vai fazer essa busca para se unificar à nossa verdadeira essência, à nossa verdadeira família espiritual e vai deixar para trás tudo aquilo que afastou cada um de nós do convívio com a nossa família de alma. Tá? Então isso é muito importante para que a gente possa também observar a evolução e o desenvolvimento do nosso chakra coronário, tá, gente? Seguindo, a desarmonia desse chakra, ele pode acarretar na ineficiência do funcionamento das partes mais avançadas do sistema nervoso central, sobretudo do cérebro, acarretando efeitos como a perda da memória, desequilíbrio psíquico, insegurança emocional e mesmo sintomas físicos como tontura. Então vai acarretar, né, gente, em diversos problemas de ordem neurológica, de ordem psíquica, fazendo com que o nosso cérebro não consiga ter, então, o seu desenvolvimento, a sua capacidade totalmente desenvolvida, tá? O chakra coronário representa a conexão com o eu cósmico, a busca interior e espiritual, centrada no autoconhecimento e na entrega do livre-arbítrio ao eu superior para comandar a evolução espiritual dentro de um plano evolutivo superior, tá? Então, quando a gente busca o desenvolvimento da espiritualidade, gente, uma das principais formas que a gente precisa fazer é justamente se conhecer, tá? Nós precisamos conhecer as nossas sombras, nós precisamos aceitar que nós temos muitas situações armazenadas nas nossas memórias, nos nossos registros de alma, nas memórias dos antepassados e que a gente é um pacotinho de surpresa de muitos acontecimentos negativos que foram acontecendo nas vidas passadas, nas realidades paralelas, nos outros planos de existência, nas outras moradas espirituais que a gente teve antes de vir para a Terra, e que a gente é um acúmulo de todas essas informações. E a partir do momento em que eu for buscando eu me conhecer profunda e verdadeiramente, aceitando cada uma das nossas imperfeições, cada uma das nossas sombras, a gente vai se purificando e abrindo então aquela oportunidade, né? Tendo aquela oportunidade para que a gente possa fazer um despertar verdadeiro de consciência, tá? E nesse despertar de consciência profundo, nessa entrega que a gente for fazendo para que a espiritualidade de luz nos conduza, desculpa, gente, a gente vai entregando o nosso livre-arbítrio para que o nosso eu superior possa comandar essa evolução espiritual dentro de um plano evolutivo superior, tá? Então a gente não vai mais escolher aquilo que eu quero fazer aqui. A gente não vai mais se deixar levar pelas condições da matéria. A gente simplesmente
vai permitir que o eu superior conduza cada passo que a gente precisa dar aqui. E como é que a gente faz isso? A gente entrega o nosso livre-arbítrio para o eu superior, dizendo que a partir daquele momento nós estamos sendo conduzidos pela vontade da nossa alma e não pela nossa vontade humana. Porque a nossa vontade humana muitas vezes nos leva por caminhos, né, gente, que são irrecuperáveis sob o ponto de vista espiritual. A gente pode cair em cada armadilha que vocês já caíram, mas possivelmente não se deram conta. Né? Todos nós, inclusive eu, né, gente, quando me deixava levar pela minha vontade humana, eu caí em muitas armadilhas e às vezes ainda existem algumas situações que acabam se apresentando como armadilhas. E aí o que eu faço? Né? O que a gente orienta as pessoas que são acompanhadas terapeuticamente por nós aqui no Instituto OnLuz? A gente pede para que a pessoa entregue aquela situação, aquela vontade que ela está manifestando naquele momento, para que, se for da vontade da alma, se está no plano evolutivo que a alma dela organizou para que fosse colocado em prática aqui, que vá sendo organizado para que aquela situação aconteça. Caso contrário, que ocorra o trancamento daquela energia. É lógico que existem muitas outras interferências que não cabe eu falar nesse vídeo aqui para vocês, mas que já foi comentado em várias outras oportunidades aqui, vários outros vídeos aqui no canal, e que vocês podem também dar uma olhadinha em todas as informações que a gente acaba trazendo, tá, gente? Então, quanto mais a gente entregar o nosso livre-arbítrio e não querer mais que a vontade humana seja colocada em prática, mas sim a vontade da alma, mais a gente vai ter o chakra coronário expandido, desenvolvido, e a gente vai ter essa evolução superior da forma que a nossa alma programou para que a gente possa desenvolver cada uma das situações aqui no plano terreno. Certo, gente? Pois bem, e quais são os motivos, Margarete, das patologias do sistema nervoso, tá? Então, uma informação que eu já comentei com vocês, mas que eu vou trazer novamente, tá? É que as doenças do sistema nervoso são aquelas que atacam o cérebro, medula espinhal, nervos e terminações nervosas. Então, são todas aquelas que eu trouxe para vocês e mais algumas outras, gente, que também existem, mas que as que eu trouxe são as mais conhecidas, tá? Então, os fatores físicos que provocam as doenças no sistema nervoso são algumas delas, tá, gente? A obstrução ou ruptura de artérias, o sedentarismo, maus hábitos alimentares, hipertensão arterial, colesterol alto, obesidade, diabetes mellitus, tabagismo, anomalias congênitas, infecções virais e bacterianas, traumatismos cranianos, fadiga, tensão emocional, estresse, mutações genéticas, hereditariedade, ingestão de alimentos contaminados e aí por diante, tá? Então, existem muitas formas, essas são algumas, né, mais comuns em que acabam favorecendo, digamos assim, os riscos para o desenvolvimento de uma patologia do sistema nervoso, ok? Então, quanto mais a gente for cuidando de todos os nossos hábitos, seja na higienização das mãos, na higienização dos alimentos, seja na questão de uma atividade física, seja na questão, gente, de eliminação de vícios, né, como o tabagismo, o alcoolismo também, né, a gente pode ser uma das causas aqui de patologias do sistema nervoso, seja a gente cuidar da nossa saúde da melhor forma possível, menos risco de patologias no sistema nervoso a gente pode manifestar, tá? Então, essas causas aqui são as mais comuns, né? Porque existem muitas pessoas que ingerem alimentos contaminados, não lavam direito ali, vamos supor, né, a salada, né, a alface, e tem lá depositados alguns ovinhos, algumas larvinhas, e essas larvinhas vão parar na nossa corrente sanguínea, vão parar no nosso sistema
linfático, o sistema linfático vai levar aquelas larvinhas lá para o nosso cérebro, desenvolvendo a neurocistocircose, tá? Esse é um dos principais motivos do desenvolvimento dessa patologia, tá? Hipertensão arterial, sedentarismo, colesterol alto podem levar muitas pessoas também ao desenvolvimento do AVC, né? Do aneurisma, muitas vezes também a questão da trombose encefálica, tá? Então, essas situações aqui fazem com que a pessoa também desenvolva a patologia, tá? Muitas vezes a pessoa ela pode ter alguma outra questão ali, por exemplo, a hipertensão também, né, pode levar a pessoa a ter dores de cabeça, pode levar a ter tonturas, e nessa tontura a pessoa cair, bater a cabeça, gerar um traumatismo de crânio, pode gerar ali um coágulo no cérebro, um aneurisma também pode ser por conta de uma pancada que a pessoa levou na cabeça. Então, muitas vezes precisa ter muitos cuidados para que a gente não passe por alguns incidentes, certo? Então, todo cuidado é pouco para que a gente possa ter o nosso sistema nervoso ali bem cuidadinho, tá, gente? É muito importante esses cuidados que a gente precisa ter também, tá? E os fatores emocionais e espirituais que podem levar também a pessoa ao desenvolvimento de uma patologia no sistema nervoso, tá? Aqui é lógico, né, que muitas dessas situações a medicina tradicional ela não vai compactuar com isso, né, porque são informações que a gente acaba guardando nas nossas memórias, seja memórias ancestrais, seja memória de vida passada, sejam de situações que os nossos corpos espirituais também acabam armazenando. E estas informações, gente, como a gente sempre fala, né, antes da patologia ela surgir no corpo físico, ela vai estar armazenada nos nossos corpos espirituais. Ela sempre está armazenada aquela informação nos nossos chakras. E com o sistema nervoso não é diferente, tá? Então, as memórias armazenadas no chakra, memórias de vidas passadas, memórias ancestrais, questões da hereditariedade, que também é um dos fatores físicos para o desenvolvimento da patologia, tá? Vão fazer com que aquelas memórias, elas vão, por estarem ali acumuladas há muito tempo, por a gente não ter observado aquelas situações, por a gente não ter tratado de forma espiritual aquela informação, aquela memória, consequentemente ela pode vir no desenvolvimento de uma patologia no sistema nervoso, tá? Memórias, gente, que eu coloquei aqui mais à frente, né? Memórias em que, olha só, que as pessoas estiveram internadas em hospitais psiquiátricos. Então, existem memórias de vidas passadas ou de familiares que passaram por essa informação e que a gente acaba agregando no campo eletromagnético aquela informação daquela debilidade, daquela patologia, daquela perturbação mental que o familiar teve ou que nós tivemos em vidas passadas e que aquela informação está armazenada no chakra e vai trazer aquela informação para o nosso cérebro, para a nossa memória aqui, né, para o nosso sistema nervoso e desenvolver uma patologia, como a esquizofrenia, como a bipolaridade, que eu acabei esquecendo de colocar lá atrás também, mas estou trazendo aqui para vocês, esquizofrenia, bipolaridade, Parkinson, Alzheimer, demência e assim por diante, tá? Então, aquela informação que numa vida passada levou a gente a ficar internado no hospital psiquiátrico está acumulada aqui no chakra frontal, no chakra coronário, nos nossos corpos espirituais e vai se manifestar num determinado momento se a gente não der importância para esta situação que acaba se apresentando, tá, gente? Traumas desta vida e de vidas passadas, emoções reprimidas, quando a gente fica martelando muito uma coisa, fica pensando muito numa coisa, não consegue tirar, tem aquela ideia fixa, né?
Ou tem aquela situação de que a pessoa não muda os seus hábitos porque ela cresceu assim, porque ela nasceu assim, porque ela cresceu assim, porque ela vai ficar fazendo assim a vida inteira. Ou seja, é uma pessoa que não quer mudar, não quer fazer diferente. Ela quer continuar repetindo aquele mesmo padrão de comportamento. Isso também, isso também faz com que a pessoa ela seja tão teimosa, tão radical, tão inflexível no seu posicionamento, na sua ideia, que acaba gerando aqui também, né, gente, a obstrução das informações das sinapses nervosas que precisam levar as informações de um neurônio para o outro, para que o organismo ele acabe então funcionando de uma forma mais adequada. Então, muitas vezes a teimosia que uma pessoa tem, ela vai fazer com que essas sinapses nervosas acabem não funcionando adequadamente, gerando a obstrução de informação, gerando a obstrução muitas vezes da questão da própria circulação sanguínea no cérebro e ocorrendo ali muitas vezes um aneurisma, tá? Então aquela pessoa que tem uma ideia muito fixa e não muda de qualquer forma, também reprime aquela informação, reprime aquela emoção, reprime aquele sentimento, reprime aquela ideia e fica ali martelando o tempo inteiro naquela situação e vai fazer com que ocorra também uma das situações patológicas, tá? Pessoas também que não soltam o passado, que ficam revivendo aquela informação, que ficam muito vívida aquela informação, querendo controlar aquele passado, querendo controlar, vivendo no passado, gera depressão, né, gente? Então, as pessoas que vivem muito no passado são totalmente deprimidas, porque elas querem voltar para o passado, elas querem fazer diferente no passado, mas não agora, tá? Então, é o presente que a gente tem que mudar as nossas atitudes para que a gente não desenvolva as nossas patologias, porque o passado, ele está nas nossas memórias e precisam ser liberadas para que não ocorra esse acúmulo, mas a gente não pode mudar o passado. A gente pode limpar as memórias, remover as memórias, retirar as memórias que estão armazenadas no nosso chakra, mas a gente não pode voltar lá atrás e começar de novo. É como diz Chico Xavier, né? A gente não pode voltar e começar de novo, mas a gente pode fazer agora para ter um novo fim. A gente pode começar agora para fazer um novo fim. É mais ou menos assim a frase, né? A gente não lembra direitinho, tá? Então a gente pode começar agora a mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas crenças, a nossa alimentação. A gente pode começar agora a ter uma nova vida, né? Porque lá atrás a gente não muda mais, a gente não tem como voltar quando nós tínhamos 15 anos para poder voltar, para poder fazer o que a gente queria fazer lá naquela época. Não dá mais, o passado já passou, né? Mas a partir de agora eu tenho toda a capacidade, a habilidade, a eficiência para começar a ter uma vida nova a partir de agora, a mudar muitas coisas a partir de agora e não vir a desenvolver questões do sistema nervoso. E o síndrome do pânico é uma delas também, né, gente? Agora que eu tô retornando, tô lembrando aqui, tá? Então, muitas pessoas que têm a síndrome do pânico, que faz parte das patologias do sistema nervoso, elas também são muito presas ao passado, né? Então, o pânico vem porque dá uma liberação de memória ali na vida dela, que ela precisa liberar aquelas memórias para não viver naquele estado de pânico incessante para algumas pessoas. A medicação psiquiátrica pode ajudar em alguns momentos? Pode, mas ela vai estar suprimindo a liberação daquelas memórias. E aí a pessoa vai ficar refém da medicação para o resto da vida. E isso é para qualquer patologia, tá? Enquanto a pessoa não olhar profundamente para as suas memórias armazenadas, seja para patologias do sistema nervoso, endócrino, linfático, respiratório, cardíaco e assim por diante, qualquer um dos sistemas, se a pessoa não olhar profundamente para essas memórias, ela vai ficar refém da medicação para o resto da vida
e vai levar aquela informação para uma outra vida, para um outro plano, para uma outra morada e vai continuar manifestando aquelas mesmas situações e possivelmente de uma forma mais intensa ainda, tá? Então é muito importante a gente soltar o passado, a gente liberar as memórias para que aquela informação, para que aquela patologia não aconteça, tá? Contratos e pactos negativos que as pessoas têm, tá? Esses contratos a gente já falou, existem vídeos aqui no canal que falam sobre essa informação e que elas também são geradoras de situações de doenças, né, no sistema nervoso, principalmente contratos de poder, contratos de mediunidade, trabalhos espirituais que muitas vezes as pessoas fizeram no passado, envolvimentos com ordens religiosas, místicas, esotéricas, e que esses contratos e pactos eles ainda estão em vigência e fazem com que muitas vezes a pessoa ela tenha esses transtornos mentais, tá? Justamente porque usou mal o seu dom espiritual no passado e nessa existência tá tendo surtos psicóticos por aí, tá? Implantes e chips, aqui tem uma figurinha que mostra isso, né, gente? São situações que são colocadas nos nossos corpos espirituais e que geram o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, fazendo com que a pessoa tenha essas perturbações também, tá, gente? Existem alguns chips, alguns implantes que são colocados no nosso corpo físico, tá? Muitas vezes implantes biológicos, como a neurocircose, por mais que ela é colocada como uma larvinha quando a gente não come adequadamente, né? Não lava, não higieniza bem os alimentos, mas ela também pode ser considerada como um implante biológico que são colocados no nosso corpo físico para controle da mente, para o controle do corpo, para o controle de tudo o que o nosso corpo físico precisa desenvolver aqui, tá? Então esses implantes e chips eles também estão presentes em todos os nossos órgãos, em todos os nossos sistemas, mas principalmente no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, ok? Porque é ele que controla todas as funções do nosso corpo, certo, gente? Fanatismo religioso e místico, pessoas que são extremamente fanáticas, elas têm uma grande chance de desenvolver esses patologias no sistema nervoso, tá? Disputas de poder, principalmente por conta da religiosidade, da espiritualidade, do misticismo, pessoas que querem estar no lugar do outro, ser o outro, dominar o outro, manipular o outro, quer ter o poder sobre tudo e sobre todos, independente se é de forma religiosa, mística, esotérica, espiritual, profissional, familiar, conjugal, não importa. A pessoa que quer ter o poder, que quer aparecer, que quer ser o melhor, que tem aquela soberba, aquela ambição, aquela ganância, são grandes candidatas, né, gente, a desenvolver patologias como principalmente a esquizofrenia, bipolaridade, demência, Parkinson, Alzheimer, que são que controlam grande parte das funções psíquicas da pessoa, tá? Conflitos em todos os relacionamentos. Quanto mais conflito a gente tiver nos relacionamentos, mais disputa de poder se teve no passado com esses membros dos relacionamentos que a gente tem, seja conjugal, seja familiar, seja profissional. Aonde tem disputa de poder, aonde tem conflito, pode, com o passar do tempo, desenvolver algum tipo de patologia no nosso sistema nervoso, certo, gente? E como tratar com a homeopatia integrativa? Então, todas as orientações, gente, do tratamento da homeopatia integrativa é a mesma para todos os sistemas, tá? Não existe outra forma para tratamento com homeopatia integrativa a não ser essas, tá? Então, a gente precisa buscar um terapeuta integrativo que seja plenamente habilitado para fazer o diagnóstico, entre aspas, para o melhor indicação da medicação, tá? Então é muito importante, se você já tem o diagnóstico médico, opa, aqui eu acabei não mudando, né, gente? Ficou aqui sistema imunológico, mas é sistema nervoso, tá?
Então a gente precisa precisa trazer, né, para quem já tem o diagnóstico médico, a pessoa já traz os seus exames, já traz o medicamento que ela já toma, para a gente poder fazer a análise de todas aquelas informações e assim indicar o melhor medicamento, a melhor fórmula homeopática para todos os sintomas que a pessoa vai apresentando, tá? Então é feito uma entrevista com a pessoa, tá? Em que ela vai relatar tudo aquilo que ela vem sentindo, a questão do funcionamento do seu organismo, a questão do sono, a questão da alimentação, a questão do envolvimento que ela tem com as pessoas, tudo aquilo que ela foi vivendo, que ela vive, da forma que ela vive, o que ela pensa, o que ela sente, enfim. É uma entrevista completa que eu levo em média 2 horas, 2 horas e meia, dependendo da pessoa que tem muitos problemas, ela pode levar até 3 horas, 3 horas e meia, para poder fazer exatamente a análise mais profunda de cada uma das situações que ela apresenta, tá? E aí, quanto mais detalhes a pessoa trouxer, mais a gente consegue chegar na fórmula adequada para o tratamento da homeopatia, tá? Porque é um tratamento, gente, não vai tomar um frasquinho ali que a gente indica e pronto, tudo vai resolver. Não. Existe um tratamento específico, que para algumas pessoas pode levar 6 meses, para outras 1 ano, e assim depende de cada situação apresentada. Às vezes a pessoa vai levar um bom tempo também para o tratamento da homeopatia, tá? Então não é assim, a homeopatia eu vou tomar uma dose e pronto, já curou tudo. Não. Olha quanta coisa a gente tem, né, gente? Então não é aquela coisa milagrosa que pronto, eu vou tomar, já foi-se tudo, né? Já acabou, não vou mais precisar fazer nada. Não, né? Então tem muita mudança que a pessoa precisa fazer na sua vida para que a homeopatia ela tenha efeito desejado, tá? Então, aqui são alguns exemplos, né, de algumas medicações que são usadas para tratamento de doenças do sistema nervoso, tá? Não levem em consideração aqui porque eu errei, tá, gente? Erro meu aqui, tá? Então, olha só. Ácido fosfórico, argento nítrico, arsênico album, beladona, calcária ostrearum, Ignatius amara, fósforos, cálium carbônico, nicopodium clavacum, lux vomica, sílica, valeriana officinalis e zinco metálico. Então aqui são alguns dos medicamentos, porque são vários, né, que a gente pode ir adequando conforme cada um dos sintomas que a pessoa vai apresentando, tá? E para o tratamento, algumas pessoas, dependendo da gravidade do caso, gente, precisam fazer acompanhamento semanal, quinzenal ou mensal, dependendo da gravidade, tá? Um ponto importante é o seguinte: se existem pessoas que tenham uma patologia crônica, em que inclusive ocorreu a questão de que a própria medicina alopática não tem mais o que fazer, tá? A pessoa ela entrou num estado apenas de um acompanhamento paliativo, como é o caso de algumas patologias cardíacas, inclusive do próprio sistema nervoso, pessoas que estão em fase terminal, pessoas que estão extremamente debilitadas e com a sua saúde totalmente comprometida. A homeopatia integrativa ela não é indicada, tá? Por quê? Porque como a gente trabalha com a homeopatia através da lei dos semelhantes, a medicação utilizada ela vai de encontro com aquele sintoma apresentado. Então, aquele sintoma, gente, ele pode fazer com que se agrave um pouco a situação, né? Se agrave um pouco aquele sintoma que a pessoa está tendo, podendo provocar algo um pouco mais forte e, inclusive, levando a pessoa a óbito, tá? Então, para doenças crônicas, para doenças que não têm solução, a homeopatia ela não pode ser utilizada,
tá? É o que eu recomendei, né, para 2 pessoas que me buscaram, que elas estão bastante debilitadas, inclusive a medicina ela não deu esperanças para a pessoa, porque o estado dela é muito crônico, tá? E aí eu disse, infelizmente não posso ajudar, tá? Por quê? Porque a medicação que ela precisaria tomar, digamos assim, poderia gerar um infarto. E aí, o que se faz nessa hora, né? Então, é preferível que ela continue tomando a medicação indicada pelo médico para que ela possa ter uma questão de tratamento paliativo mesmo, né? Para trazer aquele bem-estar que ela precisa naquele momento, mas que se não tem solução no corpo físico, a homeopatia ela também não pode trabalhar, tá, gente? Para não provocar algo bem pior ainda, tá bom? Então, outra forma é usar a recomendação terapêutica exatamente conforme indicado. A gente sempre sabe que muitas vezes, em todas as vezes, né, a homeopatia ela vai provocar uma certa reação na pessoa para que traga a resposta do organismo, porque é isso que a homeopatia faz, ela vai cutucar aquela situação ali que está que causou a desordem física na pessoa e vai fazer com que o organismo busque autocurar-se. Então, ela vai provocar uma reação adversa, vamos colocar aqui, para que o corpo tenha a resposta adequada e busque a sua cura, tá? Então, se tem reações, é porque o medicamento está fazendo efeito. Então, quanto mais seguir a recomendação conforme indicada, mais efeito o medicamento vai ter, certo? Eu sugiro também para que as pessoas façam uma desintoxicação antes do início do uso das fórmulas, porque essa desintoxicação ela vai fazer com que o organismo esteja mais limpo, né? Um pouquinho pelo menos mais limpo, para que a homeopatia ela possa ter o seu efeito também, tá? Então eu recomendo, eu sugiro, eu não obrigo, mas que a gente percebe que quem faz a desintoxicação, ela consegue ter uma resposta um pouco mais rápida da homeopatia, tá? O importante também, gente, é remover as memórias geradoras da patologia, que podem ser memórias de vidas passadas, memórias hereditárias, que podem ser situações traumáticas que a pessoa viveu nesta existência, desde a sua vida intrauterina e que geraram aquela patologia também, tá? Então é muito importante a gente remover essas memórias para que a patologia, para que a homeopatia, melhor dizendo, né, gente, tenha o efeito desejado, ok? Modificar hábitos, que é muito importante também. Se a pessoa fuma, tem que deixar de fumar. Se a pessoa bebe, tem que deixar de beber. Se a pessoa tem um hábito alimentar desregrado, vai precisar cuidar daquele hábito alimentar para não gerar muitas disfunções ali no seu corpo também, né, gente? Enfim, mudar aquilo que ela sabe que não faz bem, mas que ela precisa mudar para poder fazer com que o seu organismo vá se adequando cada vez mais a uma saúde, a um bem-estar, a um equilíbrio, a uma harmonia cada vez maior, tá? E a gente só consegue fazer isso se a gente se ama, né? É como tem aquele ditado que, né, uma frase que eu utilizo bastante. Quando a gente se ama, a gente se cura, tá? Então, quanto mais a gente for desenvolvendo o amor próprio, mais a gente vai conseguindo colocar em prática todas essas informações aqui. Principalmente, a gente não quer mais viver naquela situação desafiadora que a gente vive diariamente, naquele conflito interno, naquele conflito externo, naquela patologia que muitas vezes vai e volta, naquela ansiedade, naquela preocupação, naquela angústia, naquele pânico que muitas vezes a gente tem. Então, se eu me amo, eu vou buscar aquilo que realmente vai fazer a diferença na minha vida.
E a homeopatia integrativa é uma delas, né? A homeopatia integrativa, o Reiki On-Luz, a socioterapia, a mediação terapêutica e todas as demais técnicas que nós aqui do Instituto On-Luz trabalhamos, que vai possibilitar a você um equilíbrio do corpo, da mente, das emoções, da alma e do espírito. Porque tudo estando em equilíbrio, gente, a vida espiritual, a vida da alma, a vida física estando em equilíbrio aqui, né? Tudo na matéria se equilibra também. Então, quanto mais a gente vai se amando, mais a gente vai buscando aquilo que nos faz bem. Certo, gente? Quanto mais a gente se ama, mais a gente se cura. Certo? Então, essa é a frase que eu termino essa orientação terapêutica, tá? Que eu falei já de todos os sistemas e os próximos vídeos eu vou elencar algumas patologias em específico, tá? Vou começar por algumas questões que algumas pessoas estão me procurando, que está se tornando corriqueiro. Vou trazer algumas informações também a respeito do próximo tema que eu vou deixar para vocês para falar na próxima palestra sobre homeopatia, tá, gente? Então, eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa orientação terapêutica até o final e deixando a frase mais uma vez: quem se ama, se cura. Certo, gente? Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, gente!